Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos ali já no terceiro capítulo, já no penúltimo assunto a ser tratado, que é o homem durante a vida terrena. Lembrando que o terceiro capítulo tem por título Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E, sinceramente, para quem está lendo o livro ou para quem está acompanhando os últimos vídeos, é exatamente isso que essa doutrina apresenta e que ele coloca tão bem nesse terceiro capítulo. Já tratamos de dois assuntos, esse aqui é o terceiro. O homem durante a vida terrena. Esse é o terceiro vídeo sobre esse tema. Esse é o terceiro, teremos ainda o quarto e o quinto vídeo ainda esse ano. Então, trataremos de 5 questões hoje, da 128 a 132, e são questões que vão meio que flutuar, orbitar sobre o mesmo tema, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. O que a gente faz com essa tal liberdade, como diria um pagode dos anos 90? O que a gente faz com a nossa liberdade? Vamos entender isso do ponto de vista de uma doutrina tão esclarecedora como essa? Vamos lá. Questão 128. Tem o homem o livre-arbítrio ou está sujeito à fatalidade? Essa é a pergunta. A gente tem um livre-arbítrio? É um direito nosso? Nós temos ele? Ou nós estamos na mão do destino e da fatalidade? Resposta. Se a conduta do homem fosse sujeita à fatalidade, não haveria para ele nem responsabilidade do mal, muito menos mérito no bem que pratica. Toda punição seria uma injustiça, toda recompensa seria um contrassenso. O livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus. É o atributo que a divindade imprime àquele que o eleva acima de todas as criaturas. É isto tão real que a estima dos homens uns pelos outros baseia-se na admissão desse livre-arbítrio. Quem, por uma enfermidade, loucura, embriaguez ou idiotismo, perde acidentalmente essa faculdade, é lastimado ou desprezado. Continua Kardec. O materialista que faz todas as faculdades morais e intelectuais dependerem do organismo, reduz o homem ao estado de máquina, sem livre-arbítrio, e por consequência, sem responsabilidade do bem, e sem responsabilidade do mal, e sem mérito do bem que pratica. Muito bem, 2 parágrafos aí, um maior, um menor, para dar essa mesma resposta. Então, é tudo com uma lógica tão incrível, né, gente? Tudo com uma lógica tão em ordem. Primeira coisa, é óbvio que o homem tem livre-arbítrio. Ele começa falando, se nós estivéssemos sujeitos à fatalidade, nós não teríamos responsabilidade no mal, bem como também não teríamos nenhum mérito no bem. Isso, de cara, seria uma injustiça. Tanto é que ele continua, toda punição seria uma injustiça, bem como toda recompensa seria um contrassenso. O livre-arbítrio é direito do homem. Ela é consequência da justiça divina. Ela é lei divina. Então a gente não pode esquecer disso. E isso é o que nos faz diferente das demais criaturas. O que faz a gente diferente de todos os outros, se nós estamos vindo, né, num crescente, passando por todos os reinos, o que nos diferencia dos animais, por exemplo, é o livre-arbítrio. O animal não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio nós temos, a responsabilidade, a inteligência. E essa responsabilidade está diretamente ligada a essa liberdade. Eu posso fazer o que eu bem entender, desde que eu arque com as consequências daquilo que eu faço. Eu posso semear o que eu quiser, mas eu vou colher exatamente aquilo que eu semeei. Não dá para plantar morango e colher feijão. Então, a nossa liberdade é atrelada a essa responsabilidade. E aí sim, há a consequência negativa para quando se pratica o mal, e há sim um mérito toda vez que se pratica o bem. Isso é justiça.
Isso é justiça. E como Deus é justo e bom, soberano, e tudo que ele faz é perfeito, nós encontramos nisso uma justiça muito mais real do que a gente atribuir aos deuses ou aos demônios as nossas mazelas ou as nossas benesses. Há quem se julgue mais abençoado do que outros. Né? Eu sou de tal povo, eu sou de tal religião ou de tal filosofia, e aqui o meu Deus é assim. Como se os outros não fossem filhos do mesmo Deus e não fossem abençoados como ele é. E há aqueles que culpam as suas mazelas, os seus erros, terceirizando. Né? Então, a culpa tudo é do demônio, não tem nada a ver comigo. Ou aqui no meio espírita, né, a gente bota tudo a culpa no irmãozinho obsessor. Fala, a culpa é do irmãozinho obsessor aí. Não sei por que eu estou passando por isso. Ué, por que será? Então, essa explicação lógica do livre-arbítrio, desse direito à liberdade, dessa lei divina que é uma liberdade, e das consequências dela, fazem disso um quadro claro, límpido, justo e bonito de se ver e de se entender. Ele até repete aqui, falando porque Kardec batia muito na questão do materialista, né? Porque vivíamos uma época de muita incredulidade. A igreja vinha de tantos séculos de tragédia, fazendo coisa ruim, coisa errada, com guerras e perseguições e assassinatos e apego ao poder, corrupção, com aquilo tudo, que as pessoas foram perdendo a fé, perdendo a sua crença em alguma coisa. Então elas foram se tornando materialistas, elas deixaram de acreditar nesse Deus e no que vinha graças à má interpretação dos homens. Então Kardec batia muito na questão do materialista, né? E ele volta aqui de novo, na segunda parte da resposta, para falar isso. O materialista que faz de todas as faculdades morais e intelectuais dependerem apenas do organismo, ou seja, eu sou bom ou eu sou mal porque o meu corpo é bom ou o meu corpo é mal, porque o meu cérebro é assim ou o meu cérebro é assado, porque o materialista acredita que está tudo na matéria. Então, não tem do espírito, está tudo aqui na matéria, é tudo da máquina. Somos máquinas. O corpo é uma máquina. Então, ele inclusive fala isso. O materialista que faz todas as faculdades morais e intelectuais dependerem do organismo reduz o homem ao estado de máquina, sem livre-arbítrio. E aí é que está o perigo. Por consequência, sem responsabilidade no mal e sem mérito no bem que pratica. Então, o materialista, para ele, vale tudo, porque não tem responsabilidade no mal. Porque ele é mal, ou nem percebe a maldade que vive, por uma questão orgânica. Eu sou assim. Olha que grave, que sério é isso, né? Então, muito bacana essa resposta, pelo menos eu achei, né? E vamos seguir, porque a toada do vídeo hoje é o livre-arbítrio. Questão 129. Será Deus o criador do mal? Será que Deus criou o mal? Resposta clara, simples. Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis. E estas são sempre boas, porque Deus é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observam, e é dessa infração que provém o mal. Quer mais clareza do que isso? Lógico que Deus não inventou o mal. Deus criou leis divinas, perfeitas, né? Toda obra divina funciona dentro de leis morais, leis naturais, que funcionam perfeita e harmoniosamente. E nós, seres humanos, com o nosso livre-arbítrio, escolhemos resistir a essas leis ou ir contra elas. Aí reside o mal. Aí reside o mal. Simples assim. Todo aquele que age em desacordo com as leis divinas, todo aquele age ou que resista a essas leis de alguma forma sofre ou age de maneira inapropriada. É simples assim. Então Deus não criou o mal. O mal é a criação nossa na medida em que não cumprimos as leis. E ele fala uma coisa muito legal. Quem observa todas essas leis é
perfeitamente feliz. Olha o que o Kardec escreve, perfeitamente feliz. Então, sabe, acho que é por isso que Jesus falou que a felicidade dele não era desse mundo. Por quê? Porque ao olhar para esse mundo aqui, ele falou assim: aqui ninguém obedece às leis divinas. Então, só é feliz quem obedece todas as leis divinas. E todos nós estamos aqui para aprender e para o máximo possível aplicarmos essas leis na nossa vida. E aí, ao caminho da felicidade chegando. Pergunta 130. O homem já nasce bom ou mal? Pergunta bacana, né? Tem gente que parece que nasce boazinha, tem gente que parece que nasce já, né? Todo mundo conhece alguém. Então vamos ver a resposta e explicação doutrinária para isso. É preciso fazermos uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, isto é, ela não é nem boa nem má. Porém, suscetível, em razão do seu livre-arbítrio, olha o livre-arbítrio aí de novo, de seguir o bom ou o mau caminho, ou, por outra, de observar ou infringir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mal, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. Ponto. Ou seja, criado como espírito, como nós fomos criados todos em espírito, lá quando nascemos um espírito com E maiúsculo individualmente, nascemos simples e ignorantes. Logo, nem bons nem maus. Mas suscetíveis. E de acordo com o desenvolvimento da nossa liberdade, nós fomos fazendo escolhas. Algumas escolhas boas, outras escolhas não tão boas assim. Algumas observando as leis divinas e outras infringindo as leis divinas. E nessa evolução, nesse crescimento, é que nós chegamos a um determinado ponto moral. Aí, pá, hora de reencarnar na Terra, aqui na presente encarnação. É bom ou é mal? Ora, ele é o fruto de todo esse caminho evolutivo. Se ele primou por cumprir mais as leis divinas ao longo das sucessivas encarnações, nós vamos perceber um espírito bom. Se agiu ao contrário disso, nós vamos ver ali um espírito mau. Lembrando, é apenas um estado em que esse espírito se encontra. Ele não é aquilo, ele está aquilo. Eu acho fundamental a gente dizer isso, porque senão nós vamos rotular, né? Ah, não, esse é bom, esse é ruim. Não, nós estamos ruins. Nós estamos num estado menos avançado. E na medida que adquirirmos conhecimento e continuarmos ou nos esforçarmos para cumprir essas leis divinas, nós vamos naturalmente ficando melhores, nos tornando pessoas melhores, moralmente mais elevadas. Então, quando você julgar, e aí eu não vou ser hipócrita, todos nós julgamos alguém pelo seu comportamento, fala assim, nossa, essa pessoa é ruim, ela está momentaneamente naquele estado. Por quê? Porque não conheceu ainda as leis ou não escolhe não exercê-las. Conhecendo lei divina ou não, gente, conhecendo religião ou não, às vezes você é um excelente cidadão, um homem de bem, sem acreditar em absolutamente nada. Você não precisa de uma religião para te ensinar como ser bom, porque você já é bom. Você já se preocupa com o seu meio, você já se preocupa com a sociedade, você já se preocupa com o próximo. Então você não precisa disso. Aí eu falo por mim, né, por mim, que sou tortinho na vida, precisei de uma doutrina que me esclarecesse, para que despertasse em mim o desejo de ser melhor. Como e quando e em que velocidade cada um vai alcançar isso depende de si mesmo e de mais ninguém. E de mais ninguém. Tá bom? Vamos para 131. Qual a origem do bem e do mal na Terra? E por que este predomina? Este, o mal, né? Qual a origem do bem e do mal na Terra e por que o mal predomina na Terra? Resposta dos espíritos. A imperfeição dos espíritos que aqui se encarnam
é a origem do mal na Terra, quanto a predominância deste provém da inferioridade do planeta, cujos habitantes são, na maioria, espíritos inferiores ou que pouco têm progredido. Em mundos mais adiantados, onde só encarnam espíritos depurados, o mal não existe mais ou está em minoria. E aí eu já vou me permitir, essa é a resposta da 131. Eu já vou me permitir emendar com a seguinte, depois a gente comenta de uma vez. Por quê? Porque olha que pergunta 132. Qual é a causa dos males que afligem a humanidade? E aí vem a resposta. O nosso mundo pode ser considerado, ao mesmo tempo, como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. Os males da nossa humanidade são a consequência da inferioridade moral dos espíritos que a formam. Pelo contato de seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros. Fim do texto, e é a última também questão do vídeo que trataremos no vídeo de hoje. Olha só, a 131 pergunta qual a origem do bem e do mal na Terra e por que o mal predomina. Vem a resposta, que é muito lógica, né? Ela tem a ver com a imperfeição dos espíritos que frequentam. Então, este lugar, meus queridos amigos e amigas, é um lugar mal frequentado. Quando a gente é pai e a nossa filha, o nosso filho diz que vai para algum lugar, a gente fala assim, pô, será que esse lugar é bem frequentado? Né? Será que tipo de pessoa que vai lá? Com quem que meu filho está se envolvendo? Com quem que minha filha está se envolvendo? Se não for um lugar bom, a gente não vai, ou não permite que o nosso filho vá. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, a Terra é um lugar mal frequentado. Essa é a resposta. Nós, com o nosso grau pequeno de evolução, com o nosso grau grande de maldade, causamos o mal no planeta. O mal predomina porque nós assim provocamos. O bem aqui é ainda minoria. E aí eu vou reforçar o que está escrito na 132 na resposta. A escola pode ser considerada, a Terra pode ser considerada ao mesmo tempo, isso aqui eu achei tão forte, uma escola de espíritos pouco adiantados ou cárcere de espíritos criminosos. Olha só. E nessa interação entre nós, membros da sociedade, uns presos e outros pouco adiantados, é que nós nos ferimos nos nossos vícios, nos vícios morais, no egoísmo, no interesse material, na violência, no poder. Nisso nós nos maltratamos e continuamos semeando o mal na Terra. Mas vamos lembrar o que disse Jesus, né? Tem um trecho que está lá no Evangelho de Lucas, eu até anotei aqui. E ele disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Ou seja, a Terra sendo um lugar de espíritos pouco adiantados e o cárcere de espíritos criminosos, ela é um lugar onde necessariamente o mal, por enquanto, há de predominar. E Jesus nos avisou nessa frase que está registrada no Evangelho de Lucas. É impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Ai daqueles por quê? Porque vão queimar no inferno? Não, porque arcarão com as consequências dos seus atos de acordo com as leis divinas que nos regem. Livre-arbítrio. Ele escolheu fazer isso, ele vai arcar com as consequências do que fez. Por isso que é importante para a gente, e aí eu trago como reflexão nesse final de vídeo e como complemento de tudo, dessas 5 questões que a gente acabou de ler e pensar e refletir sobre elas aqui, que é a frase de Gandhi que fala, seja você a mudança que quer ver no mundo. Então, nós temos a liberdade de agirmos de maneira melhor do que temos agido até então. Se queremos um mundo melhor, nós precisamos transformar esse planeta de uma escola de espíritos pouco progredidos, né, de espíritos que se preocupam em progredir mais. E isso depende, graças ao nosso livre-arbítrio, apenas de nós mesmos, na nossa individualidade. Não posso esperar o planeta evoluir. Quem tem que evoluir sou eu. E é você que está assistindo o vídeo. E aí, quando a maioria evoluir,
nós teremos essa virada de chave. O mundo passará a ser um lugar melhor frequentado. E aí será um mundo melhor, onde o mal não mais predominará. Simples assim, mas a mudança é individual. Individual. Eu me preocupo muito com essa questão da transição planetária, das diversas interpretações que nós temos assistido sobre isso, algumas assim bem complicadas, bem mal explicadas, bem mal entendidas, bem mal compreendidas e acabam espalhando isso através de palestras, de livros e etc. Achando que o mundo está indo para um determinado caminho e que nós estamos aqui assistindo, sabe? Na data tal, inclusive marcam data, já marcaram algumas datas. Eu já vi de datas diferentes. Marcam uma data em que o mundo será um lugar melhor. Diante dessas 5 questões que a gente acabou de ler aqui, se nós não agirmos com a nossa liberdade nesse sentido, me desculpa, é mais uma data furada. É mais uma data furada. Então, seja lá qual for a data que você está contando para que o mundo seja um lugar melhor, pensa no seu comportamento pessoal e reflete se isso se espelha no coletivo. Tá bom? Era o que tínhamos para hoje. Em 5 questões, o vídeo acabou ficando mais curtinho, às vezes rende mais, às vezes rende menos, graças às minhas limitações aqui dessas reflexões, mas eu espero que sigamos juntos aqui nesse estudo e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.